Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 17, conhecendo o sistema ósseo. Bom, quando eu falo aqui conhecendo o sistema ósseo, eu tenho que falar do sistema esquelético, que ele é constituído pelos ossos e cartilagem, que formam o esqueleto. Esse sistema, ele é responsável por funções importantes, como sustentação e locomoção. O esqueleto humano, ele apresenta 206 ossos, os quais variam em tamanho e formatos. O esqueleto de fetos, ele é formado inicialmente por cartilagem, que é substituída gradativamente, dando espaço aos ossos. Já nos adultos, a cartilagem é encontrada em locais onde a elasticidade é importante, como nas conexões das costelas com externos e também nas articulações. Se tratando do esqueleto humano, como eu estava dizendo para vocês, ele vai ser formado por 206 ossos, os quais estão unidos pelas articulações. Nas crianças, o número de ossos é maior do que nos adultos. Olha só. Nas crianças, observa bem essa informação. O número de ossos é maior do que nos adultos, podendo ser observado mais de 300 ossos. Os ossos, no entanto, eles não desaparecem, sendo essa redução observada como consequência na fusão de certos ossos. Bom, agora eu gostaria que essa imagem aí fosse para a telinha, para a gente observar bem essa questão do esqueleto humano. Olha só que legal. Onde é que começa ali o esqueleto humano, galerinha? Qual o primeiro nome que você consegue identificar? O primeiro nome que a gente identifica ali, ó, é o crânio. Depois vem a mandíbula, as vértebras cervicais, a clavícula, a escápula, húmero externo, costelas, una, rádio, vértebras torácicas, vértebras lombares, ilho, sacro, isquio, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Esses aí são alguns nomes dos ossos que se tem ali no esqueleto humano. Os ossos, eles vão ser constituídos por um tecido ósseo, um tipo de tecido que é conjuntivo, que, diferente do que muitos pensam, ele é um elemento vivo. Esse tecido aí, ele é formado por células especializadas e é um material extracelular calcificado, que é chamado aí de matriz óssea. E é essa matriz que torna o osso bastante resistente. As células que irão formar o tecido ósseo, elas são chamadas de osteocitos, osteoblastos e osteoclastos. Quando a gente fala ali, os osteocitos, eles são células que ocupam lacunas no interior da matriz óssea e atuam na manutenção da matriz óssea. Já os osteoblastos são responsáveis pela produção de parte orgânica da matriz óssea. Já os osteoclastos estão relacionados com o processo de remodelação dos ossos, promovendo ali a reabsorção do tecido ósseo. No nosso esqueleto mesmo, encontramos ossos com diferentes formatos e também tamanhos. E de acordo ali com as suas formas, a gente pode classificar esses ossos em. Aí eu queria que fosse de novo para a telinha para a gente observar essa classificação desses ossos.
Observa bem aí na telinha, galera. A gente tem ali o osso plano, o osso irregular, ossos curtos, osso longo, e é claro que se tem os exemplos. Quando se tem ali osso plano, aí a gente já vê a parte do externo. O osso irregular já é a vértebra. Os ossos curtos, o exemplo mesmo, no caso, é os tarsos. E no osso longo a gente tem o fêmur, que é bem legal. Bom, vamos falar aqui dos ossos longos. Esses ossos que apresentam ali comprimento maior que a largura. Nesse tipo de ossos, podemos perceber partes distintas, a diáfise e a epífise. A diáfise é a parte central do osso e a epífise é a extremidade. Assim sendo, cada osso longo apresenta uma diáfise e duas epífises. Exemplos desses ossos longos, a gente tem a tíbia e o fêmur. Já os ossos curtos, esses aí possuem largura proporcional ao comprimento, não apresentando nenhuma dimensão sobressaindo as demais. Exemplos: ossos do taço e ossos do carpo. Já os ossos planos são ossos que possuem largura e comprimento maiores que a espessura, apresentando a aparência de uma lâmina. Exemplo: ossos do crânio e também o do externo. Quando se trata dos ossos irregulares, são os ossos que não se encaixam nas demais classificações, não apresentando um formato muito definido. Exemplo: as vértebras e mandíbulas. Bom, se tratando do esqueleto, o esqueleto ele pode ser dividido também em esqueleto axial e apendicular. O esqueleto humano ele está sendo dividido justamente nessas duas porções. Quando se trata aí do esqueleto axial e apendicular, eu gostaria agora que essa imagem também fosse para a telinha para que a gente observasse bem o que era o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Quando eu tenho ali o apendicular, olha, a cintura da escápula, a cintura pélvica, o braço, a mão, a perna, o pé. Já no axial, a gente já observa o crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Bem legal, né, galerinha? Bom, bora falar um pouco mais agora do esqueleto axial. Veja bem, ele vai ser constituído pelo crânio, vértebras, costelas e também os externos. As vértebras, elas formam a nossa coluna vertebral, enquanto as costelas e o externo, eles vão formar a nossa caixa torácica. No total, nós temos 80 ossos formando ali o esqueleto axial. Bom, e se tratando do esqueleto apendicular, esse daí já vai ser constituído por ossos dos membros superiores e inferiores e também da cintura escapular e pélvica. A cintura escapular, na realidade, ela vai ser formada pela clavícula e escápula. E a cintura pélvica, que é formada pelos ossos do quadril. Essas cinturas aí, elas vão promover a união dos membros ao esqueleto axial, sendo a escapular responsável por unir os membros superiores e a pélvica responsável por unir os membros inferiores. No total, a gente tem o quê? 126 ossos formando o esqueleto apendicular. Agora eu quero falar um pouco das articulações. Vê só, galerinha. As articulações é uma região de encontro de dois ou mais ossos
e recebe o nome de articulação. As articulações elas podem permitir ou não o movimento nessa região. E de acordo com a capacidade de movimentação, podemos também classificar essas articulações. Aí a gente tem a primeira classificação das articulações, que são as articulações móveis. Como o próprio nome sugere, permitem a movimentação dos ossos. Nas articulações móveis, observa-se a presença de cartilagem e de uma cápsula que contém um líquido chamado de líquido sinovial. A cartilagem ali, ela atua impedindo o atrito e o líquido ele funciona como um lubrificante, garantindo desse modo um menor desgaste provocado pelo constante movimento. As articulações móveis podem ser observadas no joelho e entre a cintura pélvica, o fêmur, que são exemplos das articulações móveis. Já as articulações, preste atenção, não são móveis, semimóveis. Apresentam uma movimentação limitada dos ossos. Esse tipo aí de articulação, ela pode ser observada nas vértebras. E quando se trata das articulações que são imóveis, olha só, eu falei das articulações móveis, semimóveis e agora é a hora da articulação imóvel. Quando se trata das articulações imóveis, como o nome sugere, não há movimento entre os ossos. As articulações imóveis, elas podem ser observadas nos ossos que formam o nosso crânio. E aí vale salientar que o único osso móvel da nossa cabeça é a mandíbula, sendo essa movimentação essencial aí no processo de mastigação. E é claro que existe uma importância do nosso sistema esquelético. O nosso sistema esquelético, ele exerce uma importante função em nosso organismo, sendo fundamental para a nossa sustentação, locomoção e proteção também dos órgãos internos. No que diz respeito aí à proteção, devemos destacar o papel do crânio na proteção do nosso encéfalo, da coluna vertebral, na produção ali, no caso da produção ou da proteção da medula espinhal e da caixa torácica, na proteção dos pulmões e coração. E além das funções que já foram citadas, o esqueleto ele funciona como um importante reservatório de cálcio e a medula óssea, que é localizada no interior dos ossos. Apresenta ali a função de produzir as células do sangue. Olha só que legal, essa aí é uma das principais funções e importantes do nosso sistema esquelético, que é produzir as células do sangue. Bom, hoje a gente conheceu um pouco sobre o sistema ósseo e na próxima aula do EducaPE a gente se encontra de novo.